Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O missionário está passando mais uma vez para trazer aquela palavra de consolação, edificação e exortação para a nossa alma. A palavra de hoje se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Querido e amado irmão, a palavra essa diga em toda a citação ao qual o Espírito Santo da verdade inspira o apóstolo Pedro para escrever à comunidade judaica da sua época, e também é uma revelação do Espírito do Senhor por nossos dias, melhor dizendo, um alerta. Ele fala a princípio o título diz: os falsos mestres e a sua destruição. Primeiro ponto: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Amados queridos irmãos, sempre houve falso profeta, sempre houve hereges que levantaram heresias, mentira, engano. Essa história que muitas pessoas falam: está surgindo muitos falsos profetas, no passado não tinha. Não, amado, as escrituras não falam aqui, segundo Pedro 2, que já existia. Ele fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como entre vós também surgirão falsos mestres, né? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito do Senhor, já tem alertado o povo, já está alertando. No passado também houve, não é coisa nova, o apóstolo Pedro está dizendo. Mas também surgirão, ele está fazendo uma predição, uma profecia para o futuro, como surgirão falsos mestres. Aí fala: o que esses falsos mestres farão? Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. O que é uma heresia destruidora, missionário? Heresia, querida amada, é tudo aquilo que não tem base bíblica, toda doutrina, ensino que não tem base escriturística, nem bíblica, nem cristocêntrica, nem apostólica. É fábulas, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as fábulas tolas e velhas, para Paulo instruindo Timóteo para rejeitar essas fábulas. Então é isso, essa heresia é aquilo que é contra a verdade, é aquilo que é anticristão, é antibíblico, é aquilo que nem Jesus e nem os apóstolos trouxeram. Isso é uma heresia, é contra a verdade, contra as escrituras. Ainda fala heresia destruidora. Toda heresia, cada irmão, por trás dela há um espírito maligno para destruir as almas. Muitas heresias têm surgido nessa época, não ficar atento para não sermos enganados, porque elas são destruidoras. Aí fala: chegarão e outras introduzirão. Esqueci de uma palavra aqui. Eles introduzirão secretamente. Amado, a heresia é sempre secreta. Por detrás de uma falácia de um falso profeta, por trás está uma heresia secretamente, ou seja, sorrateiramente surge essa heresia. Não é aquilo que você vê o pastor ali pregando muitas vezes, aí você se pergunta: meu Deus, eu nunca vi isso na escritura, eu nunca vi Jesus falando isso, eu nunca vi os apóstolos falando isso. Então são heresias secretas que eles trazem para o povo para enganar e para destruir as almas. Aí ele fala: chegando a negar o soberano Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É aquele que está negando Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, como única e suficiente autoridade e cabeça da igreja. Está falando aqui: esses falsos mestres trarão o quê? Eles negarão o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, vão negar a autoridade de Cristo sobre a igreja, vão negar a autoridade de Cristo sobre a humanidade. Que a palavra nos fala que Cristo fosse tornado cabeça da igreja. Toda doutrina que tira Cristo do centro, né? Que ela é antropocêntrica, ela é uma heresia destruidora. Porque Cristo é o centro, mano, da tua mensagem, da mensagem que você vai trazer, da tua igreja. Ele é o cabeça. A partir do momento que você começa a botar outras coisas a si mesmo, você pastor, missionário, você presbítero,
colocar você como cabeça, a igreja é minha, eu faço, aconteça. Você está sendo um falso profeta, você está trazendo heresia, aleluia, glória a Deus, destruidora. Porque ele está falando que só os profetas, eles negarão o Senhor. Quantos têm negado a Cristo sorrateiramente? Muitos têm negado. Quando o pastor começa a fazer coisa, levar a igreja para as ruas, para fazer palanque político, sendo que nem Jesus nem os apóstolos fizeram, ele está trazendo heresia destruidora, associação política e religiosa, levando a igreja, vendendo a igreja como curral eleitoral, levando político para cima do púlpito. Heresia destruidora, ele está negando o Senhor que resgatou. Quando fala negar, é fazer, aleluia, aquilo que nem Jesus nem os apóstolos fizeram. Então eles negarão o Senhor que os resgatou. Em seguida ele diz: muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens. Quer dizer, mais irmãos, a massa, ela sempre segue um engano, falso profeta, porque ela é cega, ela não lê Bíblia, ela não ora no jejum, ela não consagra, ela não pede a Deus discernimento espiritual. Então fala que não é poucos que vão seguir os falsos profetas, são muitos. Quantas catedrais você vê abarrotadas de gente, cara? Não se iluda, amado irmão, com quantidade de pessoas, que Deus quer qualidade, Deus quer cristão genuíno, cristão legítimo. Ele não quer quantidade, glórias a Deus, aleluia. Ele quer crentes lavados e remidos com o seu sangue, aleluia. Então ele fala que muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos. Então a massa é muita gente, porque a escritura está falando, muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens. Então não impressiona, amado irmão, quando você vê a igreja lotada, cheia demais, e cheia de lascívia, cheia de pecado, cheia de engano, cheia de heresia, certo? Porque a palavra fala que a porta é estreita, é poucos que entram, não é muito, é poucos fiéis. Aí em seguida ele fala, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa desses homens será blasfemado, ou seja, difamado o caminho da verdade. Versículo 13. Então por causa dos falsos profetas, mano, o caminho do Senhor é ridicularizado, o caminho de Cristo, a igreja, a congregação. Por quê? Por causa da conduta vergonhosa desses homens, que é tudo por dinheiro. Então será blasfemado, as pessoas vão blasfemar da verdade por causa desses homens. Fala, em sua cobiça tais mestres exploraram com história que inventaram, com fábulas, no original aqui. Há muito tempo a sua condenação para sobre ele, a sua destruição não tarda. Ou seja, ele vai trazer fábulas, né? No original aqui no grego é fábulas que inventaram, e há muito tempo a condenação para sobre ele, ou seja, já está condenado em vida. Fala que a sua destruição não tarda. Ou seja, o falso profeta pode enganar, ele pode roubar a igreja, ele pode trazer heresia, ele pode tirar Cristo do centro da igreja, mas há uma coisa sobre ele, aleluia, glória a Deus, a condenação eterna, a separação da presença de Deus, o Hades, o inferno eterno. Fala que há muito tempo a condenação paira sobre ele, ou seja, ele pode roubar, pode matar, pode destruir, mas ele já está condenado em vida. E a sua destruição não tarda. Então você que é falso profeta, que tem enganado a igreja de Cristo, que tem roubado, que tem mentido, que tem distorcido as escrituras, e quando eu falo heresia aqui, eu vou pontuar algo aqui. Tem muita doutrina na igreja contemporânea e moderna, e muitas seitas aí distorcendo as escrituras, muitas. Não é só no meio pentecostal que eu estou falando, não, nem no meio tradicional, eu estou falando em geral. Heresia é tudo aquilo que tira o evangelho de Cristo do centro da nossa vida. Então fica atento, amado, porque a condenação já é para sobre ti. Se você está sendo falso profeta, se você está enganando, trazendo heresia, a condenação para sobre ti, e a sua perdição não dorme. Então até aqui, amado irmão, o Senhor nos conduz. Não se esqueça de se inscrever no canal Missionário Diogo, é muito importante sua inscrição, dá força. O seu like também é muito importante também, que você será grandemente abençoado dando like, compartilhando e se inscrevendo aqui, que sempre estamos trazendo uns vídeos aqui esclarecedores para a minha, para a tua alma. Deus abençoe a tua vida, até a próxima.